Começando mais um episódio do Vai Ter Copa, o podcast que é um intensivão para você que quer saber tudo sobre as 48 seleções que vão disputar o Mundial. Eu sou o Pedro Paulo Lima e já peço aqui para você nos seguir em todas as nossas redes sociais, @Vai Ter Copa Podcast, no Instagram e no TikTok, além de se inscrever no nosso canal, se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixar o seu gostei. Se você está nos ouvindo pela sua plataforma de podcast favorita, não se esqueça de deixar sua avaliação e nos seguir por aqui também. E acessem o nosso site vaitercopa.com.br para saber de tudo de mais relevante que acontece no futebol de seleções. Hoje nós voltaremos ao continente asiático para falar de uma seleção que, apesar de não ter um desempenho tão bom ou que chama atenção, é uma seleção que tem resultados muito expressivos no continente. A verdade é que, por mais que acabem passando despercebidos, eles são os atuais bicampeões da Copa da Ásia, o torneio mais relevante do continente. Entretanto, nesse ciclo, eles tiveram muitos problemas em relação ao desempenho, passaram na mão de 4 técnicos diferentes, sempre sofrendo para encontrar um padrão de jogo. Agora, eles têm resultados e têm uma experiência que joga muito a seu favor. Como convidados no último ciclo, eles disputaram Copa América, Copa Ouro da CONCACAF, jogaram amistosos contra as seleções europeias. Tudo isso porque foram o país sede da última Copa. E dessa vez, eles conseguiram se classificar através das eliminatórias pela primeira vez em sua história. Então, por isso, na próxima Copa vai ter Catar. E para falar da seleção do Catar, trouxemos aqui mais uma vez nosso especialista em futebol asiático, acompanhou tudo das eliminatórias asiáticas, Bruno Mioto. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e já fala aí pra gente o que você espera dessa seleção do Catar para essa próxima Copa do Mundo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos vendo nesse podcast aqui do mais um episódio do podcast do Vai Ter Copa, né? Vamos falar da seleção do Catar, que hoje é um time que fez uma Copa do Mundo não muito boa, né, em 2022 e que vai para sua segunda Copa do Mundo tentar aí, pelo menos, salvar um pouco da lavoura aí desses momentos aí um pouco ruins que teve até nas eliminatórias. Esse ciclo do Catar foi bem irregular. É curioso pensar porque, assim, o Catar, você acompanha o futebol asiático mais do que eu acho que ele não tá ali nem perto das melhores seleções asiáticas. Eu acho que você pegar Japão, Coreia do Sul, até Arábia Saudita, eles estão... são seleções que estão em níveis muito acima. Mas o Catar é o atual bicampeão da Copa da Ásia. Então, assim, é difícil de explicar. O Catar não é uma seleção que, no ciclo pré-22, eles tinham um desempenho bom. Nesse ciclo, já não tem tido um desempenho tão bom assim, mas é difícil explicar como eles conseguiram esse resultado tão expressivo nas 2 últimas edições do principal torneio do continente. Então, nós vamos passar bastante para a análise toda do Catar. Nós temos que começar a pensar, primeiro, o ciclo do Catar começa depois da Copa do Mundo de 2022, quando o Catar acaba sendo o segundo país, né, sede a ficar fora na fase de grupos, ali na África do Sul em 2010. E se a gente vê por bola, aquele Catar jogou menos que a África do Sul de 2010. A África do Sul ainda conseguiu ganhar da França. O Catar, os 3 jogos foram muito abaixo do esperado com o time do Félix Sanches, que se esperava um pouco, né? Mas acho que também pela falta de experiência internacional, mesmo com o título da Copa da Ásia 2019, mas jogos mais pesados, o Catar acho que sentiu um pouco essa pressão. E aí tem um trabalho novo. Só que eu acho que a grande questão do Catar nesse ciclo foi falta de estabilidade. Porque o Catar ele começa o ciclo com o Carlos Queiroz, que é um técnico conhecido, já treinou vários times, já treinou a seleção do Irã em 2 Copas. Vai estar nessa Copa com Gana, né? Inclusive. Isso, vai estar nessa Copa com Gana. Só que o ciclo dele no Catar não convenceu muito.
teve alguns resultados bons, mas muitos resultados muito irregulares. Aí, faltando 2 meses para a Copa da Ásia, o Carlos Queiroz ele é demitido, e aí eles trazem um espanhol chamado Tintín Márquez para ser o técnico. O Tintín, que era técnico do Al Ahly do Catar, ou seja, é um cara que já tinha experiência no futebol do Catar. E aí na Copa da Ásia a gente viu o que aconteceu, que o time praticamente desandou a jogar, fez uma campanha muito sólida na competição, teve grandes jogos como contra o Irã na semifinal. A final contra a Jordânia é uma final um pouco questionável, porque a Jordânia, como a gente falou no episódio, foi um time que fez uma campanha espetacular, mas na final acabou pagando um pouco pela inexperiência também, e o Catar, em algumas decisões meio questionáveis de arbitragem, principalmente, acabou levando o título. Com o detalhe também que nós tivemos uma exibição espetacular do Akram Afif, que é o principal jogador desse time. Aí, acabou a Copa da Ásia, a seleção do Catar era uma das, obviamente, era uma das favoritas a conseguir a vaga na Copa do Mundo, só que logo na segunda fase das eliminatórias, o Catar quase ficou de fora da fase decisiva das eliminatórias por causa de um polêmico gol dado no jogo contra a Índia, em que o gol da vitória saiu de um lance em que a bola passou, a bola não entrou no gol, a bola passou para a linha de tiro de meta, só que o juiz deu gol. Ou seja, é um lance bizarro que os indianos até hoje reclamam desse lance, só que esse lance foi o que deu a chance do Catar para classificar para a fase decisiva. E na fase decisiva, o Catar mostrou números muito, mas muito ruins. Foram números que, por exemplo, o Catar chegou por um tempo, chegou a brigar para conseguir ir para a quarta fase da eliminatória. Ou seja, o Catar tinha um risco sério de nem ir para a Copa do Mundo. E aí, nesse período aí que o Tintín Márquez ele foi como técnico, ele acabou sendo demitido. E aí trouxeram nas últimas rodadas o Julian Lopetegui para ser o técnico. Ele conseguiu trazer a sua experiência internacional para esse time, conseguiu classificar o time para a quarta fase. Na quarta fase, que a gente até falou um pouco da questão da Arábia Saudita, né? A quarta fase foi disputada tanto no Catar quanto na Arábia Saudita, em maneiras que a gente já conhece a situação nas eliminatórias asiáticas. Mas nas eliminatórias asiáticas o Catar conseguiu ganhar os jogos que precisava ganhar, principalmente contra os Emirados Árabes, e acabou conseguindo ir para a sua segunda Copa do Mundo consecutiva. E é a segunda Copa do Mundo consecutiva, mas é a primeira vez que o Catar se classifica para uma Copa, né? Porque eles só disputaram a última Copa por ser um país sede. O Lopetegui, para quem não lembra, ele era o técnico da Espanha até dias antes da Copa de 2018, só que teve aquela polêmica de que ele acertou com o Real Madrid pouco tempo antes da Copa, isso acabou gerando... Na verdade, foi um mês antes da Copa. Foi um mês? Eu lembro que foi às vésperas da Copa, assim, já tava tudo certo, e ele acertou com o Real Madrid. Parece que a Federação Espanhola ficou sabendo pela imprensa, e isso pegou muito mal, e por isso ele foi demitido. Quem comandou a Espanha naquela Copa foi o Hierro. Isso. Fernando Hierro, ex-zagueiro do Real Madrid. Mas o Lopetegui, ele é um técnico muito experiente. A gente tem visto um movimento de técnicos relevantes no futebol de clubes assumindo seleções, o que não era comum até algum tempo atrás. Lógico que o principal nome é o Ancelotti, técnico da seleção brasileira, um dos maiores técnicos da história do futebol. Só que você tem um Pochettino na seleção dos Estados Unidos, um Thomas Tuchel na seleção da Inglaterra. Então tá acontecendo esse movimento de técnicos com relevância no futebol mundial assumirem seleções. E é o caso do Lopetegui, que por mais que ele não tenha talvez um grande trabalho assim no futebol de clubes, é um técnico muito experiente, de seleção espanhola, de Real Madrid, de Premier League. Então é um nome relevante a ser anunciado pela seleção do Catar. Inclusive, só complementando o que eu falei agora há pouco, realmente a África do Sul ficou na fase de grupos da Copa de 2010.
Então vamos falar sobre a... Antes de eu dar um detalhe do Lopetegui, o Lopetegui, para mim, desses técnicos, dessa nova leva de técnicos, foi talvez o técnico mais complicado de você entender. Porque todos os trabalhos que ele teve foram trabalhos que ou ele foi inconstante, ou ele teve muitos problemas com a diretoria. Tem um caso famoso que quando ele estava treinando o Porto, ele até brigou com a diretoria no aeroporto, os torcedores não gostavam dele. No Real Madrid também a mesma coisa que aconteceu. Ou seja, o período realmente que o Lopetegui conseguiu se estabilizar no cargo de treinador foi no Sevilha, que ele acabou ganhando a Liga Europa em 2020, eu acho que. Quando foi na época da pandemia. O sexto título do Sevilha foi com o Lopetegui naquela edição da época da pandemia que inclusive ele ganhou em cima da Inter de Milão. Ou seja, o Lopetegui não é um cara conhecido por ter uma regularidade. É um cara que tem um técnico que bebe muito da escola espanhola, né? Como se você pegar, como a gente falou, tirando o Carlos Queiroz, os 3 últimos técnicos do Qatar foram espanhóis, que é o Félix Sánchez em 2018 até 2022, o Tite Marques em 2023 e 2024, quando ganhou a Copa da Ásia, e agora o Lopetegui. Ou seja, você vê que tem uma... Tem o Luiz Garcia também. Tem o Luiz Garcia. Ou seja, uma coisa que a gente vê muito nessa questão o Qatar se baseou muito na sua identidade no jogo espanhol. A escola espanhola, com a questão da Academia Aspire, o Carlos Xavi Hernandes, inclusive, que foi técnico do Al-Sadd, né? E você vê que tem muito dessa cultura do futebol espanhol no Qatar. Ou seja, o Lopetegui, ele continua essa questão da filosofia espanhola, só que agora de uma forma um pouco diferente e que a gente não sabe como é que ele vai fazer isso na Copa do Mundo, porque, primeiro, a seleção do Qatar é uma das maiores colocadas a ser a seleção que vai terminar zerado na Copa do Mundo, e pelo caso do Lopetegui, que, como eu falei, é uma pessoa difícil de você conviver. E num contexto de seleções, esses técnicos que têm mais problemas de relacionamento, talvez eles até consigam se acertar mais, porque você trabalha com quem você quer, né? Lógico que tem exceções, tem jogadores que você não tem como deixar de fora, mas no geral você escolhe com quem você vai trabalhar, então isso tende a ser um problema menor do que no futebol de clubes. O que você ressaltou de você ter uma sequência de técnicos com ideias de jogo parecidas, eu acho que é um ponto extremamente positivo, porque mostra uma convicção e você consegue entender que há um projeto em andamento ali, é uma seleção que sabe o que quer dos seus jogadores. Uma questão do trabalho do Lopetegui também é que ele comandou pouco a seleção do Qatar. Teria amistosos na data FIFA de março, que teve essa última data FIFA antes da convocação para a Copa, só que os amistosos foram cancelados pelo contexto do Oriente Médio, então ele meio que só treinou com a equipe, o que pode ter sido proveitoso, mas a gente não conseguiu ver. O que a gente projeta de formação pro Qatar na Copa é uma seleção que joga num 4-2-3-1, que é uma característica comum do Lopetegui, como você falou, ele é muito dessa escola espanhola, mas o time tende a se defender com 2 linhas de 4. Agora, é um time que variou muito durante o ciclo, mudou muito de técnico, então não dá para saber exatamente o que esperar. A gente sempre pega uma escalação para ilustrar, e eu peguei a escalação contra os Emirados Árabes, que foi o jogo da classificação para a Copa. Nesse jogo, o Qatar foi com Abunadi, Awoui, Pedro Miguel, Koki e Albrak, Madibo e Bodiaf, Edmilson Júnior, Almanai e Almoez Ali, e Akram Afifi, principal jogador do time. O desenho tático pode variar de acordo com onde você vê a escalação, mas foi mais ou menos assim que o time se posicionou nesse jogo contra os Emirados Árabes. Tem 2 intrusos bem claros nesse time, se você olhar para os nomes, né? Mas o que você espera que
Você acha que o time do Catar para a Copa vai ser muito diferente desse? Eu acho que vai por alguns fatores. Primeiro, no gol. O Abunag é bem melhor, só que o titular dessa seleção é o Mechal Barshan, que foi o técnico que foi o goleiro do Catar, tanto na Copa da Ásia quanto na Copa do Mundo. Ou seja, já tem essa primeira disputa. Pela lateral, nós temos uma dúvida, né? Porque o principal lateral do Catar, que era o Adel Karim Hassan, ele acabou saindo do time. E aí ficou essa disputa entre o Al-Ahly e o Pedro Miguel. Que o Pedro Miguel ele faz tanto a questão da lateral quanto a questão de zaga. Questão disso. Aí, ó, aqui também temos uma questão da zaga, porque o Koke, ele na verdade, ele não só faz a zaga, mas pode fazer também questão de volância. E o titular dessa zaga do Iraque, inclusive na Copa d'África, é o Lucas Mendes, que é o brasileiro, que foi da base do Curitiba. Ou seja, eu acho que é provável que o Lucas Mendes faça essa dupla de zaga aí com o Pedro Miguel, um naturalizado. Aí no meio de campo, temos aí o Albrak, o Madibo e o Budiaf ali na volância, mas esse critério do meio de campo do Catar é um grande problema desde que o grande craque do time antes do Akram, o Hassan Al-Haidus, acabou se aposentando da seleção, porém, há informações que eu peguei de coisas que o Hassan Al-Haidus está considerando se desaposentar da seleção e voltar para a Copa do Mundo. Ou seja, pode ser uma enorme adição pro Catar essa volta do Al-Haidus, porque ele é o cérebro pensante dessa seleção do Iraque, do Catar. Ele é o cara que sabe tratar bem a bola, é um cara que sabe tocar muito bem, que sabe fazer as jogadas de armação e criação. Ele, pra mim, é o principal jogador da história do futebol do Catar, o Al-Haidus. Aí você tem aí o Edmilson Júnior e o Almanai ali defendendo a questão das meias e das pontas. Aí você tem os dois principais jogadores desse time, que é o Al-Moezali, que vem sendo o principal artilheiro da seleção do Catar desde a Copa da Ásia de 2019, onde ele foi um fenômeno, que inclusive eu tenho trágicas lembranças dele por um golaço de bicicleta que ele meteu na final contra o Japão, me dói até hoje isso. E aí tem o Akram Afif, que hoje é o principal jogador da seleção Qatar e foi o cara que literalmente carregou esse Qatar nas costas nas eliminatórias, e tanto na Copa da Ásia, tanto que ele foi o melhor jogador da Copa da Ásia, sendo decisivo em todas as partidas pela seleção do Qatar. Complementando o que você falou, o Pedro Miguel, né, que é português naturalizado qatari, ele é lateral direito de origem, mas também com a idade e tal, ele começou a fazer essa função de zagueiro, desempenhou bem, então ele pode fazer essas duas funções na seleção. Na última Copa ele atuou, mas ele atuou como lateral direito. Algo que a gente vai aprofundar mais na hora de falar dos pontos fracos, o elenco não mudou muito desde a última Copa, então dá pra gente afirmar que o elenco envelheceu. E esses times que são menos favoritos, que vão jogar contra seleções, na maioria das vezes, mais fortes, eles dependem muito da intensidade que eles vão conseguir colocar na marcação e na hora de puxar um contra-ataque. Então isso pode ser um ponto de preocupação para a equipe, pensando na Copa do Mundo, o fato da seleção talvez não ter o mesmo vigor físico que já teve em outros momentos. Então vamos falar sobre os principais jogadores. Vamos tentar falar, né, que você falou desses pontos fracos. Também tem a questão de que quase não tem jogadores que jogam fora do futebol do Catar. Sim. Por exemplo, tem um ou dois reservas que jogam, por exemplo, no Cultural Leonesa, que é um clube de donos catares, e no Eupen da Bélgica, que também é outro clube gerado também que tem investidores catares. Ou seja, é um clube, tirando esses dois nomes aí, é mais ou menos o caso da Jordânia. É um clube onde pelo menos 3/4 do time jogam na liga local. E como a gente falou da Jordânia, são jogadores que jogam em mercados alternativos do futebol asiático, né? Por exemplo, quando a gente fala da Arábia Saudita, que praticamente inteira é do campeonato local também,
Só que o Campeonato Saudita é um campeonato mais forte hoje, também tem dinheiro e tal, mas tem jogadores de muito renome, tem times com muito investimento, então eles têm mais essa experiência do jogo grande do que os jogadores que jogam no futebol qatari. Por outro lado, eles têm essa experiência na seleção, mas a gente vai chegar lá. Então vamos falar dos principais jogadores e vamos começar por um dos principais jogadores da história da seleção do Catar. Estou falando de Almoez Ali, de 29 anos, atacante do Al Duhail do Catar, como a gente já falou aqui. Pela seleção, ele tem 118 jogos, marcou 55 gols e deu 16 assistências, uma média de 130,6 minutos para participar de um gol. São números muito bons e, inclusive, ele é o maior artilheiro da história da seleção do Catar. E na temporada 24-25, ele também tem números muito expressivos. Foram 25 jogos, marcou 8 gols e deu 12 assistências, uma média de 106 minutos para participar de um gol. Então, o quanto o Ali é importante nessa seleção do Catar? Infelizmente eu não tenho boas lembranças do Almoez Ali, né, por causa daquele gol de bicicleta. Eu acho que ele fez 2 naquela final contra o Japão, né. Mas o Almoez Ali é um cara muito interessante, porque ele é um cara, centroavantão mesmo, é um cara físico, um cara que ganha muita disputa, é um cara que sabe se posicionar muito bem, é um cara que às vezes antevê um pouco a jogada para tentar se posicionar ali para sair dos zagueiros. E tem um fato muito interessante, porque o Almoez Ali, ele não é catariano de nascimento, ele é de família sudanesa, do Sudão. Tem muitos jogadores, muitos muçulmanos africanos, eles vão pro Catar para ficarem lá e conseguem, às vezes, chegar ao ponto de jogar na seleção do Catar, como o caso do próprio Almoez Ali e do Montalho, que foi o único catariano que fez gol na Copa de 2022. Mas, de resto, pra mim é o homem gol do Catar. O homem gol é um cara que se não fosse por ele, pelo Akram Afif, que nós vamos falar daqui a pouco, é um cara que o Catar acho que dificilmente chegaria nesse momento atual que tá. Porque ele foi um dos principais pilares dessa evolução do futebol Catar de 2019 pra cá. E a gente vai falar mais daqui a pouquinho, o próximo jogador que a gente vai falar do Afif, que é um jogador bem mais habilidoso, que tem bem mais recurso e tal, só que o Ali é o jogador da última bola, ele é o jogador responsável por fazer gol, e cara, ele é bom nisso, ele tem números muito expressivos de participação em gols, tanto por clube quanto pela seleção, e algo que é clichê, e eu acabo sendo repetitivo em todos os episódios, falando dessas seleções mais fracas, é que esses times que vão jogar contra as seleções melhores, eles não podem desperdiçar as chances que têm. Então, é fundamental que os atacantes, e aí a gente tá falando do centroavante, da principal esperança de gol do time, maior artilheiro da história da seleção do Catar, é fundamental que ele consiga guardar as chances que ele tiver, porque ele não vai ter muitas. E um gol na Copa do Mundo pode fazer toda a diferença. Um momento ali que você faz um gol, você muda a história de um jogo e você muda a trajetória do seu país na Copa do Mundo. Então, o Ali é fundamental, apesar de não ser o principal jogador, ele é fundamental para a seleção do Catar se quiser sonhar com uma classificação para a segunda fase ou com algo do tipo. Então, e aí a gente vê que antes do Akram Afif ele estourar, o cara estrela do time do Catar é o Almoez Ali, né? Ele foi decisivo na Copa da Ásia 2019, em jogos. Aquela campanha do Catar em 2019 foi uma campanha impressionante, porque o Catar ele ficou em primeiro no grupo da Arábia Saudita, ele eliminou o Iraque nas oitavas, eliminou a Coreia do Sul nas quartas, na semifinal eliminou os Emirados Árabes dentro dos Emirados Árabes, uma goleada por 4-0. E na final, contra o Japão, a gente sabe muito bem como foi a história, né? 2 gols e acabou matando a final ali, porque depois o Japão não teve como reagir.
Ou seja, muito desse crescimento do Qatar se deve ao Moesali, que também fez uma boa Copa da Ásia. Ou seja, você vê que ele é um dos pilares desse crescimento do futebol do Qatar desde 2019, que investiu muito, tanto na questão de marca, como também a questão da Academia Aspire, que é um dos principais centros de formação do mundo. E você não tem como entender como o futebol do Qatar ele cresceu sem falar do Al-Moesar. E a gente tem talvez essa visão de que o Qatar foi mal na última Copa, mas a verdade é que o Qatar pegou um grupo muito difícil. Pegou um grupo que tinha a Holanda, que é uma seleção gigantesca, e tinha o Senegal e o Equador, que eram duas seleções com bons treinadores, com um trabalho bom em andamento, times difíceis de se enfrentar. Acho que era o grupo mais equilibrado da última Copa. E eles caíram lá, mais uma vez, eu acho que eles caem em um grupo que é equilibrado, só que bem mais acessível. Agora, isso acabou comprometendo o desempenho do Qatar na última Copa. Então vamos falar agora sobre o principal jogador da seleção do Qatar, Akram Afifi, de 29 anos, ele que é atacante do Al-Sadd. Pela seleção, ele tem 126 jogos, marcou 40 gols e deu 50 assistências, uma média de 107 minutos para participar de um jogo, de um gol, então um pouco mais de um jogo para ele participar de cada gol. E na temporada 24-25, ele fez 36 jogos, fez 23 gols e deu 22 assistências. Uma média de uma participação a cada 70 minutos. Então é mais de um gol por jogo. Os números são astronômicos. Podemos dizer que o Afifi é um jogador que destoa do resto da seleção do Qatar? Sim, eu acho que destoa, ainda mais porque o Al-Harass acabou se aposentando. E tem um detalhe muito importante que acho que pouca gente lembra. O Afifi tem experiência europeia. Ele jogou no Eupen da Bélgica. Ou seja, essa experiência europeia, mesmo que seja com pouquíssimos jogos, é muito importante para que ele passe essa experiência, essa maturidade para os outros jogadores da seleção. E o Afifi, nos últimos 3 anos, ele foi não só foi o melhor jogador do Qatar, foi um dos melhores jogadores do continente asiático. Ele foi o melhor jogador da Copa da Ásia. Ele foi por 2 vezes o jogador asiático do ano. E ele é o cara que não só é a referência técnica do Qatar, como também a referência técnica do Al-Sadd, que é o clube onde ele joga. E ele joga como se fosse um 10. Como se fosse um 10. É ele que avança, é ele que finaliza, é ele que tenta driblar, ele tenta fazer alguma jogada mais improvisada. Ou seja, é um cara diferencial desse time do Qatar. Quem estiver marcando ele vai ter que tomar muito cuidado, porque ele é um cara muito liso. É um cara que vai pra cima, é um cara que tenta finalizar de todas as formas possíveis. E é um jogador dos últimos anos que é aquele tipo de jogador que você falou dessa questão dos times pequenos alternativos. Eu acho que dos times alternativos, ele é um dos caras que eu acho que pra mim ele deveria ter uma melhor atenção. Porque é um jogador habilidoso, um cara que fez história no Qatar, fez história no Al-Sadd e que deveria ter um pouco mais de holofotes, e eu acho que ele vai ter um pouco mais de holofotes nessa Copa do Mundo. E essa Copa permite muito mais com que ele se destaque, porque o nível do grupo é mais baixo. É lógico que a gente tá falando de um jogador que não é o melhor jogador da Copa, mas ele é disparado o melhor jogador do Qatar, ainda mais comparando com o resto do elenco e com as pretensões da seleção do Qatar para a Copa. Você citou bem que ele é um jogador muito versátil. Na formação que a gente colocou, ele tá aqui como atacante, como mais avançado, mas nesse jogo mesmo ele parte da esquerda, ele joga pelo meio, ele volta fechando pela ala, mas muitas vezes ele é o jogador mais avançado. Então ele circula por todo o campo justamente por ser o jogador mais técnico e com mais qualidade na equipe, que ele tem essa liberdade para circular. Ele é um cara multifunções. Sim, ele pode servir como atacante, como ponta, como meia,
até um volante se precisar. Ele é um cara que então, ele é tão versátil que consegue fazer esse monte de funções ao mesmo tempo. Sim, e além dele ser esse jogador versátil, como a gente vinha falando, ele é um jogador completo, porque ele tem a característica do drible, ele tem a finalização, ele tem o passe. Como você vê, nos números dele pela seleção, são 40 gols e 50 assistências. Então é muito próximo um número do outro. Pelo clube, 23 gols e 22 assistências. Então ele é aquele jogador que é completo. Ele é um atacante completo pro que o Qatar precisa. Agora, vamos encaminhar a discussão um pouco para os pontos fortes e fracos. Eu quero começar com um ponto forte que me chama muita atenção, que é a experiência desse elenco. Porque a gente cita muito, falando de outras seleções que vão disputar a Copa pela primeira vez, por exemplo, da falta de experiência em grandes torneios. Só que esse elenco do Qatar, que sediou a última Copa, e talvez por ser país sede, foi convidado para disputar vários torneios, esse elenco, porque o time não mudou muito, esse elenco já tem no currículo, além dos 2 títulos de Copa da Ásia, eles disputaram Copa América, Copa Ouro da CONCACAF, uma Copa do Mundo. Então eles têm essa experiência de jogar grandes torneios e vêm fazendo isso em sequência desde o ciclo para a Copa de 2022. Então isso pode ser um diferencial muito grande, por exemplo, na hora de enfrentar a Bósnia, que se classificou para a Copa pela primeira vez em muito tempo, e sofre para se classificar, por exemplo, para a Euro. É que, na verdade, a Bósnia, ela nunca jogou uma Euro. Nunca jogou. Então... até um caso bizarro, né? A Bósnia agora vai ter 2 Copas do Mundo jogadas e não jogou nenhuma Euro até agora. Então, não tem... Você falou dessa questão dos torneios, o Qatar, inclusive, já jogou eliminatórias europeias. Porque quando ele tava assim... Porque como ele não tava jogando eliminatórias asiáticas, ele foi convidado pela UEFA para jogar as eliminatórias europeias como parte de amistosos. Só que o Qatar pegou, por exemplo, o Portugal de Cristiano Ronaldo, pegou a Irlanda, pegou outros times no ciclo 2022. E eu lembro bastante do Qatar aqui no Brasil, na Copa América, né? Porque o Qatar junto com o Japão jogaram a Copa América, e a campanha do Qatar em 2019 uma campanha bem interessante, velho, porque eles empataram com o Paraguai, sendo que mereciam ter ganhado aquele jogo, mereciam. Perdeu para a Colômbia no último lance, venderam caro a derrota para a Colômbia, e perderam da Argentina, mas aí a Argentina tava desesperada, tava querendo buscar, e o Qatar não tinha como fazer. Ou seja, depois da Copa da 2019, o Qatar fez boas atuações, tanto na Copa América quanto na Copa Ouro, né? Porque 2021, se eu não me memória, 2021 eu acho que o Qatar foi semifinalista. Perdeu para os Estados Unidos. Foi. E fez uma boa Copa Ouro o Qatar. O problema foi 2022, que aí não sei o que aconteceu, que eu acho que o sarrafo era tão grande que não conseguiram repor, né? E aí acabou pesando. Mas eu concordo com você, essa experiência em torneios de alto calibre, né, de seleções, faz uma diferença imensa pro Qatar. Faz uma diferença que faz com que os caras não cheguem tão pressionados e tão desesperados para querer buscar um resultado. E como você falou, o grupo do Qatar é um grupo que não tem um bicho papão, não tem um time temido. No máximo a Suíça. Nossa, a Suíça que é um time bom, mas não é também. É um time que num bom dia acho que você pode surpreender. E o Canadá que joga em casa. Respeite meu Canadá. É isso que eu ia falar. Mas eu acho que o Qatar criou uma casca muito grande nesses torneios. E pode ser que isso seja importante nesses jogos aí da Copa do Mundo. Agora, por outro lado, ao mesmo tempo que o elenco tem essa experiência por ter mantido a base desde a última Copa, desde o ciclo para a última Copa, é um elenco já mais envelhecido, como eu citei na hora que a gente estava falando da escalação. Então, o que deve pesar mais nessa Copa? A experiência dos jogadores ou talvez eles deixem a desejar
em intensidade, por exemplo, por causa de já serem jogadores ali já na faixa dos 30 anos, alguns deles. E você falou desse ponto... Principalmente os de defesa. Então, mas aí é o que eu falei. Tem um ponto muito importante que vamos ver o que vai acontecer, que é a questão da volta do Al-Hilal, que pra mim é o principal jogador do Qatar, é o principal jogador da história do Qatar, porque ele também já tem uma idade muito avançada. Ou seja, eu acho que vai pesar mais porque falta alternativas no Qatar, tanto na defesa quanto no meio. No ataque, o Akram Fifi e o Al-Muezzat dão conta do Ricardo. O problema é o meio de campo e a defesa. São jogadores já muito velhos, jogadores que precisam ter um pouco mais de intensidade, e eu não vejo no Qatar peças de reposição para conseguir repor esses nomes mais velhos. Eu não vejo isso. Pode pesar por um lado positivo a questão da experiência, só que também pesa pelo lado negativo você não ter reposição para esses nomes mais experientes e mais veteranos já. O outro ponto positivo que a gente separou já dá para linkar com a próxima parte do episódio, porque é algo que eu citei pro Qatar que eles têm a seu favor nessa Copa do Mundo que não tiveram na última é o grupo, que é ter um grupo bem mais acessível. Eu acho que é um grupo também equilibrado, como eu falei, assim como o grupo de 2022 era bem equilibrado, esse grupo continua sendo equilibrado, mas é um grupo muito mais acessível, com seleções inferiores do que tinha na última Copa. Então deixa eu... Inclusive, a gente tem que falar porque, infelizmente, não tem como escapar, velho. O Qatar deu muita sorte da Itália não ter ido pra Copa. Deu, com certeza. Porque a Itália estaria no lugar da Bósnia e já complica muito mais. Por mais que a Itália não tivesse jogando tanto que ficou de fora da Copa, ainda é uma camisa com um peso absurdo e é um time melhor do que as 4 seleções que estão no grupo B. Mas então, vamos já projetar a fase de grupo, já que estamos falando do grupo ser mais acessível. O Qatar tá no grupo B, junto com Canadá, Bósnia e Suíça, um grupo que promete ótimos jogos nessa Copa. Agora, caso o Qatar se classifique em primeiro, o que eu não acho impossível, ele pega um terceiro colocado. Caso se classifique em segundo, pega o segundo colocado do grupo A, e aí eu acho que pode ser ou uma República Tcheca, ou um confronto asiático com a Coreia do Sul, acho que, ou até a África do Sul, acho que o grupo A também é um grupo bem equilibrado. Agora, classificando em terceiro, pega o primeiro colocado do grupo E ou do grupo D, que eu acredito que deva ser Alemanha, e aí o grupo D, eu estou muito confiante no Paraguai, mas a lógica seria Turquia, talvez Estados Unidos, como um adversário aí na segunda fase. Então, primeiro pensando na fase de grupos, o que esperamos do Qatar na fase de grupos dessa Copa? Das seleções asiáticas, eu acho que o Qatar é a seleção com a perspectiva menos esperançosa. Eu acho que o Qatar é um time que, se vai para a Copa do Mundo, se conseguir um ponto, já é milagre. O Qatar sofreu contra seleções muito mais limitadas do que ela própria, como, por exemplo, o Quirguistão, como, por exemplo, deixa eu lembrar, a Coreia do Norte. Ou seja, por exemplo, fora de casa, por exemplo, o Qatar perdeu de 3-1 do Quirguistão, empatou em 2-2 com a Coreia do Norte. E quando pegou seleções mais fortes, tomou, por exemplo, tomou um 4-1 do Irã, perdeu de 2-1 do Uzbequistão, perdeu de 3-1 dos Emirados Árabes. Ou seja, não me dá muita esperança o Qatar de conseguir uma vaga, talvez com o terceiro até vai, porque a Bósnia também é um time muito limitado também. Só que, além disso, eu não espero muita coisa do Qatar. O que dá para esperar do Qatar é que consigam competir contra a Bósnia. Contra o Canadá, talvez possam usar a questão da experiência contra um time do Canadá que vai estar muito pressionado por jogar em casa. E contra a Suíça vai ser aquele típico jogo em que a gente torce para ter alguma coisa de diferente, porque é um jogo que tem muito cara de ser um jogo muito arrastado, um jogo muito apertado, um jogo onde pode acontecer de tudo, inclusive nada.
A Suíça, ela só tem uma obrigação, que é não fazer nenhum jogo legal, né? A Suíça é conhecida por não deixar o adversário jogar, independente de quem seja. Então, o primeiro jogo do Catar é contra a Suíça. Então, isso talvez já dite como vai ser o restante da fase de grupos. Como eu falei, eu confiei demais no Canadá já no passado, mas eu ainda acredito que, principalmente nesse grupo, eles podem ter uma campanha de destaque, mas é uma seleção que é muito forte jogando em transição. Talvez contra o Catar eles tenham que jogar com a bola e isso mude um pouco. Se o Catar der a bola para o Canadá, talvez eles tenham mais dificuldade do que se o Catar tentar jogar mesmo o jogo, tentar propor jogo contra o Canadá. Então, assim, eu não me surpreenderia tanto com o Catar passando de fase. O que você falou do Catar ser a seleção asiática com menos perspectivas é por causa do Catar e não por causa do grupo, né? Mas como você falou, teve uma Copa da Ásia que não tinham grandes expectativas em 2023. O Catar conseguiu ser campeão, então não acho impossível que eles tenham um desempenho surpreendente nessa Copa. Entretanto, eu também projeto fase de grupos. Acho que a Suíça e o Canadá estão um passo à frente de Bósnia e Catar, mas também não é muito mais do que um passo. Acho que são seleções mais fortes, com mais elenco, que jogam melhor, mas também, como eu falei, eu acho que a palavra que descreve o grupo é que é um grupo acessível. É um grupo que é possível de você passar se você tiver um bom desempenho. Exatamente. A gente vê que temos aí vários grupos aí, né, que são bastante equilibrados em tese, né? Mas esse grupo do Catar, eu acho que pra mim é o mais nivelado por baixo. E aí, por exemplo, se passar, tem um duelo asiático contra a Coreia do Sul, dois times que já se conhecem. Aí também, talvez, pegando o México e Estados Unidos, que também já se conhecem por causa da questão da Copa Ouro, também são times que já se conhecem. Mas é isso, gente. A expectativa pra mim é de que esse time do Catar, eu acho que vai ser um time que vai ser um dos principais candidatos a ficar com 0 pontos na Copa do Mundo. E se conseguir 1 ponto só já é um milagre. Já podem fazer festa. Sim, se bem que a Suíça é muito boa de 0-0. Mas enfim, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E teremos mais episódios pela frente. Já dei um spoiler aqui que a gente vai gravar Iraque hoje também. Mas enfim, pode... O espaço é seu, pode falar o que você quiser. Não, muito obrigado, Pedro. Vamos voltar, né, com mais um episódio aí. E claro, obviamente, eu vou até pegar aqui, ó. Inclusive, até eu dei uma mudada aqui no layout, né? Ficou um negócio melhor, um negócio mais moderno, ó. Data FIFA feminina, que aconteceu há uns meses. Estou fazendo já o guia das seleções asiáticas para a Copa do Mundo. As artes estão mais ou menos prontas já. Preciso pegar algumas informações, aí eu já vou começar a escrever. E eu esqueci na nossa primeira gravação de falar do portal onde eu trabalho, né? Que é o Japão FC, né? Tem aqui essas informações, aqui tem esse Japão FC, fala mais de cultura japonesa. Eles têm um perfil também para esportes também, games. Ou seja, é um perfil aqui, ó, de tudo que tem a ver com cultura japonesa e oriental, onde eu trabalho. Sigam o Japão FC, além das minhas redes sociais, porque é conteúdo asiático, japonês, 24 horas por dia. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado ao Bruno. Sigam ele em todas as páginas, acessem a página dele no Medium, que ele recomendou aqui para vocês, o link tá na descrição. Sigam a página do Japão FC e também não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @VaiTerCopaPodcast, no Instagram e no TikTok. Acessem o nosso site. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e deixe o gostei no vídeo. Se você está nos ouvindo na sua plataforma favorita, nos siga por aqui e deixe a sua avaliação. Em breve nós voltamos para falar de mais uma seleção. E se você chegou agora, fica que vai ter Copa.